Olá, eu sou o professor Orlando Otero. Estou aqui para falar sobre a geografia e o espaço geográfico. A geografia é a ciência que estuda a organização das sociedades humanas no espaço geográfico. O espaço geográfico nada mais é do que a transformação da natureza que vai auxiliar a sobrevivência do homem. Nesse espaço geográfico são construídos casas, avenidas, estradas, escolas, hospitais. Então a geografia, ela se preocupa em fazer esse estudo de como nós estamos organizados sobre a superfície terrestre. Nós iremos utilizar o material didático do Carioca, sexto ano. Esse é um material didático da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, produzido pelo Multirio, que é um órgão de confecção de materiais didáticos. Então, nós vamos trabalhar tendo como base esse material didático, ok? Vamos começar a falar sobre o conceito de geografia, que vocês já devem ter estudado ao longo da vida escolar de vocês. A geografia, assim como a história, é uma ciência humana. As ciências humanas nos ajudam a compreender como as pessoas se organizam socialmente no tempo e no espaço. A geografia, especificamente, estuda o espaço geográfico, criado e transformado pelos seres humanos. Então, os seres humanos, ao longo da sua história, se dirigiam na natureza, retiravam os elementos da natureza, como madeira, ferro, pedras, e começavam a transformar em elementos para a sua sobrevivência. A partir daí, transformavam-se em utensílios ou objetos que facilitavam a sua sobrevivência dentro do espaço geográfico. Essa é uma questão que vem ocorrendo ao longo da história da humanidade. Vai sendo utilizado técnicas, são utilizadas técnicas atuais. No passado, eram técnicas mais primitivas. Então, existe uma evolução ao longo do tempo, em termos históricos, do espaço geográfico. O espaço geográfico de 1530 é diferente do espaço geográfico de 2020, porque o tipo de ocupação, o tipo de técnicas, os utensílios eram feitos de maneira diferenciada ao longo dessa existência. E nós temos aqui uma imagem que todos conhecem, que todos têm, já viram essa imagem, que é a imagem justamente dos cartões postais do Rio de Janeiro. Aqui nós temos o Corcovado, nós temos o Pão de Açúcar, o Morro do Corcovado, um Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, e temos a Baía de Guanabara. Isso aqui é um exemplo de espaço geográfico. Ou seja, a natureza se mesclando, se misturando com a organização das sociedades humanas. Nós temos aqui o bairro da Cidade de Botafogo, temos a Baía de Guanabara, e do outro lado, onde está a minha seta, é Niterói. Esse ponto aqui é a entrada da Baía de Guanabara. Então, esse aqui é o espaço geográfico, a noção de espaço geográfico, que foi transformado ao longo da história dos seres humanos. E nós temos a principal unidade, unidade do espaço geográfico. E a principal unidade do espaço geográfico é o lugar. Ou seja, cada um de nós moramos em um determinado lugar. E esse lugar, ele tem um exemplo de uma paisagem geográfica. E o que é uma paisagem geográfica? Uma paisagem é todos aqueles elementos, é tudo que nós podemos ver ao nosso redor. Então, a palavra paisagem deriva da palavra francesa pays, que significa terra, um espaço. Repare que pays em francês se escreve quase igual a país na nossa língua, o português. Curioso, né? Pois saiba que muitas palavras do português, do francês e do espanhol são parecidas, pois estas são línguas irmãs, todas elas filhas do latim. Então, a ideia de paisagem, tá, é todo aquele local em que nós podemos observar, que nós podemos ver ao nosso redor. E a principal unidade de uma paisagem, tá, no caso de uma paisagem geográfica, são os bairros, ou seja, é o lugar.
onde nós moramos, tá? Aqui nós temos cenas aqui, tá? De uma praia dentro da Baía de Guanabara, que fica perto do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, que é a Praia do Galeão, na Ilha do Governador. Isso aqui é uma imagem de 1965, tá? Então, os bairros, tá? São os locais, as menores unidades de um espaço geográfico. E todos nós moramos num bairro. Por exemplo, tá? O bairro de Senador Camará. O bairro de Senador Camará é um bairro que está associado, tá, à história de Campo Grande. Por quê? Por volta de Campo Grande e Bangu. Por volta de 1673, o bairro de Bangu ele foi fundado como uma fazenda. Tá? E essa fazenda chamava-se Engenho da Serra. Ou seja, um engenho é um local onde se produz açúcar. É um local que se vai moer a cana, vai se produzir o caldo de cana e a partir daí vai se processar na fabricação de açúcar. Então, o bairro de Bangu ele estava associado a um bairro maior, Campo Grande, e foi fundado um engenho, chamado Engenho da Serra. Tá? A ocupação inicial era uma fazenda. Bangu inicialmente era uma fazenda, que a sua produção era basicamente cana-de-açúcar. Bem, se nós falamos de Senador Camará, o que tem Bangu a ver com Senador Camará? Porque Campo Grande, essa área de Campo Grande, Senador Camará, Bangu, Padre Miguel, são áreas que eram produtoras no passado de cana-de-açúcar. Era a principal área produtora de cana-de-açúcar, uma das áreas produtoras de cana-de-açúcar. Então, nós temos o Engenho da Serra. Então, Bangu iniciou sua ocupação, tá, através de um engenho, através do cultivo da cana-de-açúcar. Logo depois, mais recentemente, na nossa história, em 1889, foi criada a Fábrica Bangu, a Fábrica Bangu de Tecidos. E vocês sabem que aonde tem o Shopping Bangu, era uma fábrica de tecidos. E foram, inicialmente, os ingleses, tá, que trouxeram essa fábrica para a região. Tá? Então, basicamente, era estrada de ferro, a Avenida Santa Cruz, que vocês conhecem muito bem, a Avenida Santa Cruz é uma via secular, era um caminho, chamava-se o Caminho Real, era por onde se deslocava um dos caminhos para São Paulo, era a Avenida Santa Cruz, tinha a Avenida Santa Cruz, e aonde está o Shopping Bangu foi instalada a fábrica de tecidos Bangu. A produção era destinada para o mercado interno e uma parte para a sua exportação. Então, com essa atividade industrial, as pessoas foram se dirigindo para Bangu e foram trabalhando. E aí não só os operários da fábrica, tá? Os operários tinham que fazer compras, tinham que ir a médicos, tinham que colocar seus filhos na escola, tinham que comprar roupas, outras atividades vieram junto com a fábrica Bangu. Então, começou a ter um crescimento do bairro de Bangu. Okay? Com isso, o bairro de Bangu começou a crescer e começou a atrair pessoas para morar e para trabalhar em Bangu. Então, as pessoas começaram a ocupar as áreas que fazem fronteira com o bairro de Bangu, ou seja, Senador Camará e Padre Miguel. Então, eles foram ocupando as áreas vizinhas do bairro de Senador Camará e Padre Miguel. Senador Camará, tá? A região do bairro era formada por grandes chácaras e sítios, tá? Vocês conhecem alguns nomes, tá? Uma fazenda que não é tão famosa, do Coqueiros, e a mais famosa delas, a Fazenda do Viegas. Então, inicialmente, como Bangu foi, no caso, ocupado para o Engenho da Serra, para a produção de cana-de-açúcar, tá? Senador Camará também teve uma ocupação agrícola. Isso aí, falando logo no início, 1600, 1700, 1780, antes da instalação da fábrica Bangu. Então, as pessoas que moravam ali, que não era muita gente que morava ali, tá? Eram pessoas que viviam da terra, eram agricultores, eram fazendeiros que viviam da terra. Então, inicialmente, o embrião do bairro se dá pelas fazendas de Coqueiro e Viegas. Nada o que se parece hoje, gente. Ok? Então, isso foi o início de ocupação do núcleo. Conforme
ocorreu uma expansão do bairro de Bangu, as pessoas foram ocupando também o bairro de Senador Camará para trabalharem nas atividades relacionadas à fábrica. Então, essas fazendas, elas foram loteadas, fizeram loteamentos. O que são loteamentos? Loteamentos é a divisão de uma fazenda em estradas, em terrenos, colocaram praças, colocaram avenidas, depois foram urbanizando, ou seja, foram fazendo o quê? Foram aumentando a sua área de construções. Isso ocorreu uma expansão, houve uma urbanização. Então, o Senador Camará, inicialmente, tá, foi esse tipo de ocupação, com expansão econômica do bairro de Bangu. Posteriormente, a estrada de ferro já passava por ali, obviamente, não tinha uma estação de trem, então, aproximadamente, tá, em 1923, tá, para fazer uma homenagem a um senador da República, tá, eles colocaram uma estação de trem chamada de Senador Camará. Tá? O nome Senador Camará, ele é da década de 1920. É um nome relativo, deve estar fazendo aí, vai fazer 100 anos em 2023. Então, tem 97 anos a estação de Senador Camará, onde se deu o nome de Senador Camará a um senador da República. Ok? Da mesma ideia que aconteceu, Padre Miguel também era uma grande fazenda. Era uma fazenda também de cana-de-açúcar. Toda essa produção era voltada para Bangu, o Engenho da Serra. Com a implantação da fazenda, tá? Com a implantação da fábrica Bangu, o que ocorreu? Tá? Ocorreu também, aconteceu uma expansão urbana. Construíram casas ao longo do bairro de Padre Miguel. E Padre Miguel antes chamava-se Moça Bonita. Moça Bonita era o nome justamente onde é a estação de Padre Miguel. Como existia, no caso, um religioso católico que fez grandes trabalhos de ação social nessa região, tá? Isso por volta dos anos de 1848, 1898, tá? Com essa ação que ele foi realizando, batizou-se o nome de Padre Miguel em função do Padre Miguel de Monchon. Então, foi colocado esse nome. Ou seja, o bairro, que tanto de Senador Camará, quanto de Bangu, e quanto também de Padre Miguel, nada mais é de um bairro que houve uma expansão urbana devido à atividade industrial. Então, eu acabei de contar, resumidamente, um pouco da história de Bangu, Padre Miguel e Senador Camará, para vocês entenderem o seguinte, tá? Que o bairro é a principal unidade do espaço geográfico. O bairro é o nosso lugar, é onde nós temos relações afetivas, onde nós temos um carinho pelo bairro, onde nós estudamos, onde nós compramos nossos alimentos, é onde nós trabalhamos. Então, o bairro tem essa relação pessoal, afetiva, com os membros que moram naquela localidade. Então, o bairro seria a principal unidade do espaço geográfico. É a unidade do espaço geográfico que estabelece como sendo o lugar. Então, aqui nós temos aqui algumas imagens, tá? Da Praia do Galeão. E aqui, uma praça de skate no Largo do Bicão. O Largo do Bicão fica numa região chamada da Vila da Penha. Afinal, o que são bairros? São porções do território demarcadas oficialmente por limites culturalmente reconhecidos pela mesma denominação, sendo unidade territorial de referência na coleta de dados e informações produzidas pelos órgãos municipais e nas ações de planejamento urbano. Um bairro é a menor unidade administrativa de uma cidade. A cidade do Rio de Janeiro é dividida em mais de 150 bairros. Então, eu acabei de apresentar para vocês, tá? Como é que surgiu tanto os bairros de Senador Camará, Bangu e Padre Miguel. Prosseguindo nessa linha, tá? Nós vamos agora fazer uma análise com relação
Aqui você tem a imagem dos mapas, tá? Com relação à região metropolitana, tá? O que é uma região metropolitana? Aí você já está aumentando a área de ação. Uma região metropolitana, tá? São os municípios que estão vinculados a uma cidade maior. Então, os municípios apresentados no mapa abaixo correspondem aos municípios que integram a chamada região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Nesta região, temos a maior concentração urbana e industrial do estado. Nesse espaço existe um imenso parque industrial diversificado, ou seja, existe indústria de todos os tipos. Agora eu saio do bairro, são 150 bairros que formam a cidade do Rio de Janeiro, aonde a minha seta está passando é a cidade do Rio de Janeiro, que é a principal cidade do estado do Rio de Janeiro. E existem outras cidades, como Paracambi, Seropédica, Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belfor Roxo, São João de Meriti, Duque de Caxias, Magé, Guapimirim, Tanguá, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói, que estão bem próximos à cidade do Rio de Janeiro. São outras cidades. Cada ponto desse aqui corresponde a uma cidade. Quando se une essas cidades em um mesmo espaço geográfico, denomina-se de região metropolitana, porque existe uma grande concentração industrial, comercial e de serviços nessa área. Para vocês terem uma ideia, só a cidade do Rio de Janeiro tem aproximadamente 6 milhões e 300 mil habitantes. Toda essa área da região metropolitana, que englobam todas essas áreas aqui em destaque, tá? São aproximadamente 10 milhões. Então, nós saímos do bairro e aumentamos a nossa área. Nós passamos por uma área maior do espaço geográfico. Passamos agora por uma área chamada região metropolitana. Lembrando a vocês que eu comecei a falar para vocês que espaço geográfico nada mais é do que a transformação das sociedades urbanas sobre a natureza. Aquela imagem que eu mostrei para vocês anteriormente sobre o cartão postal do Rio de Janeiro, ali você tem uma mistura de natureza com ocupação humana. Então, o primeiro núcleo de ocupação urbana é o bairro, na qual eu apresentei para vocês anteriormente. E conforme os bairros vão se juntando e a atividade industrial, comercial e a atividade de serviços vai se tornando mais complexa, a área vai aumentando. Então, nós temos aqui uma área maior de abrangência. Nós temos aqui várias cidades que formam a chamada região metropolitana da cidade de Janeiro. Então, o espaço geográfico ele está aumentando a sua área. A região metropolitana do Rio de Janeiro é constituída de 20 municípios do nosso estado. São eles: Rio de Janeiro, Belfor Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Maricá, Nilópolis, Nova Iguaçu, Mesquita, Paracambi, Queimados, Niterói, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá. Então, cada nome desse aqui descrito, tá, é uma cidade que está junto, em termos econômicos, integrados economicamente, tá, ao Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro é a cidade com a maior renda, com a maior produção, onde se concentra maiores indústrias, a maior quantidade de serviços, onde tem a maior população. Então, o Rio de Janeiro ele se torna uma cidade de atração de atividades econômicas e de população justamente para essa região. Então, nós temos a chamada região metropolitana. Aí vem aqui a explicação sobre o processo de ocupação da região metropolitana. O processo de ocupação da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro está relacionado à expansão do município do Rio de Janeiro. A expansão teve início nas proximidades do Morro do Castelo, sendo da cidade, e Praça 15, sendo da cidade, junto ao primeiro porto da cidade. A cidade se expandiu em direção a localidades próximas da orla da Baía de Guanabara e, posteriormente, através das estradas de ferro para outras porções da cidade. Por exemplo, nosso bairro é cortado por uma estrada de ferro, é o ramal de Santa Cruz. Conforme a estrada de ferro foi chegando, tá, na Zona Oeste, ou seja, conforme a estrada de ferro foi chegando em Deodoro, Vila Militar, foi chegando em Realengo,
Padre Miguel, Guilherme da Silveira, Bangu, senador Camará, e ela foi se dirigindo para Santa Cruz, a cidade foi se expandindo. A primeira forma de ocupação dessa área foi ao longo da Estrada de Ferro. Tanto é que nós vimos anteriormente que o nome de senador Camará foi implantado uma estrada de ferro na década de 1920 para homenagear um senador da República. Então foi colocado naquele ponto e a partir daquele ponto o bairro começa a crescer. Embora que as origens do bairro estão relacionadas a duas fazendas, só para lembrar isso. A mesma coisa acontece com o Padre Miguel. Padre Miguel era Moça Bonita. O nome mudou. Por que o nome mudou? Porque existia um religioso, existia um monsenhor, um padre católico, que tinha um trabalho muito bacana com relação à ação social, e aí, para homenagear o padre Miguel de Monchon, eles colocaram o nome, trocaram o nome de Moça Bonita para, no caso, Padre Miguel. Então, a cidade do Rio de Janeiro ela teve um processo, tá, de expansão territorial, e ela foi justamente sendo colocada ao longo dessas áreas, tá? Então, aqui nós temos um gráfico mostrando o seguinte, tá? A população, tá, que vive no Rio de Janeiro, a população, ela vive aqui no caso, tá? Na área urbana e na área rural. Ou seja, o que é a área urbana? A área urbana, tá, é onde tem casas, onde tem avenidas, você não tem plantação, você não tem gado, embora que em algumas áreas de Campo Grande, em algumas áreas de Senador Camará, Santa Cruz, você vê alguma atividade rural. Mas vocês podem observar que, pelo gráfico, a maior parte da população, ela mora em área urbana. E uma pequena parte da população vive na área rural. Então, esse gráfico aqui mostra que a maior parte da população se concentra, tá, justamente na área urbana. Aí vem aqui o exercício. O estado do Rio de Janeiro possui uma população predominantemente de urbana. O que é a palavra urbano? Que vive em cidade, ou seja, que vive em bairros. A ideia de cidade é onde nós vivemos, tá? E não rural. Rural é uma pequena porção das pessoas, ok? Então, gente, nós estamos observando aqui, tá, que a geografia e a paisagem geográfica. Então, as imagens dessa página retratam paisagens que apresentam elementos naturais, mas que sofreram de alguma maneira a intervenção humana. Nelas, muitos elementos foram criados pelo homem. Por essa razão, podemos dizer que se tratam de paisagens humanizadas. Ou seja, tá? A geografia, ela estuda a organização das sociedades humanas sobre o espaço geográfico. Existe uma coisa chamada de paisagem geográfica. A paisagem geográfica nada mais são do que os elementos da natureza. Quais são os elementos da natureza? Aqueles que o homem não criou, aqueles que o homem não confeccionou. Seriam os elementos naturais, rios, cachoeiras, montanhas, vegetação que não foi mexida, que não foi devastada, e os elementos que o homem cria. Quais são os elementos que o homem cria? O homem, ele cria casas, ele cria, no caso, praças, escolas. Então, essa paisagem geográfica, tá, ela é a união dos elementos da natureza que foram transformados pela ação do homem, como nós vimos já em imagens anteriores, tá? Então, gente, vou encerrar a aula de hoje, ok? Espero que vocês tenham gostado e acompanhem, no caso, a explicação e façam, no caso, os exercícios, tá, relativos ao material didático que vocês têm em mãos com relação ao 6º ano, primeiro bimestre, ok? Até lá, até a próxima. Tudo de bom para vocês.